Olá pessoal, bom dia, ou boa tarde, ou boa noite. Então estamos iniciando mais uma aula de tecnologia dos materiais. Hoje eu quero explicar para vocês um pouquinho da nossa avaliação, né? Eu disse que deixaria a avaliação na quarta-feira, mas eu achei melhor deixar ela hoje. E aí eu já deixo um videozinho explicando as questões da nossa atividade avaliativa, tá? Então, então a gente vai falar sobre avaliação. Algumas orientações importantes, né? O envio da avaliação, né, da resolução da avaliação, deve ser feito até o dia 2 de dezembro, né? Então a gente vai ter aí alguns dias para resolver, tirar possíveis dúvidas e tudo mais, tá? Então até o dia 2 de dezembro vocês vão me enviar pelo Moodle a resolução da avaliação. É importante que nessa resolução, que seja apresentada, né, toda a resolução, né, todos os passos da resolução das questões, tá? Então, evitem de não mostrar algum dado, né? Então, a primeira questão, ela diz o seguinte, ó, relacionado ao nosso primeiro tópico, né, de estruturas cristalinas. E aí a primeira pergunta, a letra A, ela é bem simples. O que é célula unitária? Então dê uma olhadinha lá nos slides da nossa primeira aula, tá tudo explicadinho lá. A letra B, aliás, as letras B, C e D, elas são para você desenhar, né? Você vai desenhar, representar esquematicamente uma célula unitária CFC, uma célula unitária CCC e uma célula unitária HC, né? Então basta olhar lá nos slides também para lembrar como que é cada uma das células unitárias. E a letra E, a pergunta é a seguinte, ó, o que significa fator de empacotamento atômico, né? A gente falou isso também durante as nossas aulas, então deem uma recordada, se vocês tiverem anotações, deem uma olhada nos slides também. Então essa é a questão toda relacionada à estrutura cristalina dos materiais, nosso primeiro tópico. A questão 2 está relacionada ao ensaio de tração e também a propriedades mecânicas, né? Então, ó, a letra A diz o seguinte, explique detalhadamente cada uma das regiões da curva mostrada abaixo, né? Uma curva tensão-deformação que é o resultado do ensaio de tração, né? Esse desenho aí, esse gráfico é o resultado do meu ensaio de tração, essa curva, né? E aí lembra, né? A gente tem a região 1, a gente chama de região elástica, mas o que isso significa? A região 2 é a região de deformação plástica uniforme, mas o que significa isso? É para explicar. A região 3, deformação plástica não uniforme, o que significa isso? E aí explique também, ó, o que são tensão limite de escoamento, tensão limite de resistência e tensão de fratura. Então, ó, tensão limite de escoamento está aqui, entre a região 1 e 2, tensão limite de resistência está aqui, dividindo, separando a região 2 e a região 3, e a tensão de fratura é aqui, né? Então, explicar o que é cada uma dessas coisas e cada uma dessas regiões. A letra B é um exercício de conta, né? Então, ó, uma barra de cobre com módulo de elasticidade de 110 gigapascal, de seção transversal circular, com diâmetro de 12 milímetros e comprimento inicial de 400 milímetros, é submetida a um esforço de tração de 8.000 newtons. Calcule o comprimento final da barra, considerando que a deformação seja inteiramente elástica. Então aqui, quando diz que a deformação é inteiramente elástica, significa que a gente vai poder usar a lei de Hooke para resolver. Então, ó, explicando quais os passos, né? Você tem o diâmetro, então dá para calcular a área. Você dividindo a força por essa área, você vai achar a tensão. Você usando a lei de Hooke, já que você tem um módulo e já vai ter calculado a tensão, você vai achar a deformação. E aí a última fórmula é a formulinha da deformação. Então a deformação é comprimento final menos comprimento inicial sobre comprimento inicial. Você já vai ter achado a deformação e o comprimento inicial você tem, basta achar então o comprimento final, que é a pergunta do exercício, tá? A questão 3 é sobre o nosso último tópico, que era os mecanismos de aumento de resistência, né?
Então, primeira pergunta. O que é a deformação plástica de um material? Uma resposta curtinha, né? Ó, responda utilizando o conceito de discordâncias. O que a discordância tem a ver com a deformação plástica dos materiais, né? Então, responda o que é a deformação plástica usando o conceito de discordância. E na letra B, explique o mecanismo de aumento de resistência por encruamento. A gente viu 3 mecanismos de aumento de resistência. Por diminuição de tamanho de grão, por encruamento, que é a pergunta da letra B, e também por solução sólida, né? Quero que você explique aqui só como funciona o mecanismo de aumento de resistência por encruamento. Tá certo, gente? Então é isso. Muito obrigado. Na terça-feira a gente pode tirar dúvidas, caso elas existam. E aí a gente vai ter mais alguns dias ainda para tirar dúvidas também. Tá bom? Até mais, gente. Muito obrigado. Bom final de semana. Até a nossa próxima aula.